Entendeu? Então vamos lá. Uma coisa que eu tenho sentido sempre nas últimas células é a gente... vou botar só um pouquinho pra frente, tá vindo na minha cara o reflexo da tela. Uma coisa que eu tenho sentido nas últimas células, nas últimas reuniões, no culto, é relembrar cada um aqui que o mundo espiritual ele existe, né? Ele é verdadeiro e às vezes a gente esquece ou subestima, e a palavra vai falar sobre isso também. Às vezes até no nosso rito de orar, de buscar Deus, a gente eventualmente também subestima o poder que tem em buscar Deus, né? Subestima o poder que tem uma palavra, subestima o poder que tem entregar um pedido nas mãos de Deus. A gente está muito acostumado com a ação imediata, né? Com aquela coisa, eu peço, eu recebo, mando uma mensagem, responde, né? Obediência imediata, né? Que a gente aprendeu. Mas parece que, porque a gente não vê a mesma dinâmica no mundo espiritual, parece que às vezes a gente até faz as coisas só por fazer, ou fala só por falar, ou trabalha só por trabalhar, quando na verdade não, quando na verdade existe um impacto muito grande em tudo aquilo que a gente faz e fala. E aí eu vou dar um testemunho breve antes de entrar na palavra. Eu, no meu trabalho, é meio parecido, porque eu tenho um grupo de pessoas que a gente se reúne constantemente, a gente toma decisões e dá direções para a empresa. E essa direção vai então para outros líderes em diferentes regiões. E aí parece que porque é um grupo pequeno, parece que tudo aquilo que a gente conversa, decide, direciona, afeta aquele grupo pequeno de pessoas, né? Eu esses dias estava numa atividade, enfim, vendo com quantas pessoas que eu interajo toda semana, são mais ou menos 60 pessoas que eu interajo toda semana nessas tomadas de decisão, conversas, decisões. E a gente acaba meio que achando que o nosso mundo se limita a esse grupo, a essas coisas que a gente vê, as coisas que a gente interage. E às vezes falta um pouco a gente ver o que acontece além desse grupo, né? Porque o que esse grupo decide, que esse grupo alinha, que esse grupo orienta, acaba afetando em cadeia todo mundo que está por trás desse grupo. Né? São milhares de pessoas afetadas por tudo aquilo que a gente conversa, decide. Ou seja, não é porque eu não vejo o efeito daquilo que a gente faz dentro da empresa que não tem efeito. Na verdade, se a gente mandar um comunicado hoje, até o final da semana que se inicia na segunda-feira, pessoas, vendedores, todo tipo de função no mundo todo é afetado e pode ser que eles tenham que se dedicar para uma tarefa, um objetivo, alguma coisa, mudar sua rotina, adaptar, mudar a hora de buscar os filhos. Então, porque a gente não enxerga o alcance das nossas ações, a gente esquece que tem alcance. E o que eu tenho sentido é que a gente ainda não entendeu isso no mundo espiritual. E porque a gente não enxerga o alcance daquilo que a gente faz, fala, daquilo que a gente busca, é como se não tivesse alcance. Mas na verdade tem. E quando a gente louva a Deus nesse lugar, e a gente busca a presença dele, a gente clama pela presença dele, não é porque a gente não vê, não sente que ele não está aqui. Eu estava vendo o testemunho de um médico cirurgião, ele dizendo que sempre orava na clínica dele, para que Deus protegesse a clínica de qualquer pessoa mal intencionada de entrar na clínica. Vocês sabem, ele é cirurgião no Brasil, toda história de violência e tal, então ele sempre de manhã chegava na clínica, orava, para que Deus protegesse a clínica, os funcionários dele. E ele conta que um dia uma mulher entrou na clínica e, aleatório assim, foi na recepção e disse assim, avisa para o doutor fulano, né, o nome do médico,
que eu estava passando aqui na frente da clínica, eu estava indo para algum lugar, e eu vi aqui na porta da clínica um anjo de pé, protegendo a clínica. Então olha que interessante, né? O cara ia lá, pedia, orava, ele não via nada, ele não sentia nada, mas ele orava. Ele orava com fé, ele orava com um propósito. E não é porque ele não via, não sentia que alguma coisa não acontecia. Deus literalmente colocou um anjo na porta da clínica dele. Exatamente como as orações dele. E quem teve visão, não foi ele. Foi uma pessoa aleatória que estava passando na rua. A secretária entra, conta para ele o que a mulher disse para ele, e aí obviamente ele faz a conexão direta. A secretária não sabia, mas ele faz a conexão direta, resposta de oração. Talvez vão se passar 20, 30 anos, né, se ele não tivesse tido esse testemunho dessa mulher, nunca ia acontecer nada na clínica, nunca ia ter nenhum assalto, nenhuma violência. Ele ia dizer, eu moro numa cidade pequena, então aqui a coisa sempre foi tranquila. Quando na verdade ele não sabia que durante 20, 30 anos tinha um anjo na porta da clínica dele guardando ele. Então o que eu quero convidar vocês hoje é a gente não subestimar o mundo espiritual, não subestimar o alcance que as nossas ações, palavras e orações têm, amém? E o título da mensagem hoje é Paz Interior. E aí a gente começa lendo João 20:19, que diz assim: Então, ao entardecer daquele dia, o primeiro da semana, os discípulos estavam reunidos a portas trancadas por medo das autoridades judaicas. Jesus apareceu no meio deles e disse: Shalom Aleichem, a paz seja convosco. Guardem esse último pedacinho, a paz seja convosco. Guardem isso no coração, que a gente vai precisar disso a palavra inteira. Essa passagem ela ocorre logo após a crucificação de Jesus. Tá? Isso que a gente acabou de ler em João 20:19. Essa passagem ocorre no mesmo dia que Maria Madalena vai para o túmulo, encontra o túmulo vazio, aí Jesus aparece para ela, aí ela vai, volta para contar para os discípulos que tinha visto Cristo, e aí, horas depois, Jesus aparece naquele cenário que a gente acabou de ler no versículo 19. Esse cenário, então, para contextualizar, ele está acontecendo nos dias sombrios, talvez os dias mais sombrios da humanidade, porque ele precede a crucificação de Cristo. Lembra quando o mundo tremeu, os santos saíram das covas, o sol se pôs? Então, talvez um dos dias mais sombrios da história da humanidade. Os discípulos viram tudo aquilo, testemunharam tudo que estava acontecendo. Então, óbvio, eles estavam aterrorizados, sim ou não? Eu acho que a gente estaria também. Se, sei lá, o pastor da igreja é assassinado, torturado em praça pública, quem da igreja, por ser o pastor daquela igreja, quem da igreja não ia ter medo de ir no culto na semana seguinte, sim ou não? Então eles estavam aterrorizados. Eles estavam imaginando o que poderia acontecer com eles. Por isso que eles estavam à de portas trancadas. Por isso que eles estavam com medo das autoridades judaicas. Só que aí Jesus entra, e o que Jesus fala? A paz seja convosco. E aí, um pouquinho adiante ali em João 20, os versículos 20 e 22, a gente lê o seguinte: Enquanto falava aos discípulos, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos ficaram muito alegres ao verem o Senhor. E Jesus disse mais uma vez: A paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E tendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Então olha que interessante, ali no versículo 21, diz assim: E Jesus lhes disse mais uma vez: A paz seja convosco. É de se pensar, né? É de se pensar, por que Jesus repetiu, né? Qual era a intenção de Jesus repetir mais uma vez: A paz seja convosco? Outra coisa interessante que a gente viu nessa passagem é aquele sopro, né?
Sabe aquele sopro que Deus deu fôlego de vida para Adão? É como se Deus, na figura de Cristo, estava de novo dando vida através do envio do Espírito Santo. Porque ele dá o sopro e fala, o Espírito Santo agora é com vocês. E aí os discípulos recebem nesse cenário, escutando a paz seja convosco, recebendo fôlego de vida, eles recebem isso com alegria, com paz. Isso dá segurança para eles, que é o que eles estavam precisando sentir naquele momento. E aí vamos continuar lendo para a gente entender tudo que está acontecendo nessa passagem. Aí, a partir do versículo 23, fala assim: aqueles a quem perdoardes os pecados ser-lhes-ão perdoados. Aqueles os quais mantiverdes ser-lhes-ão mantidos. Olha que interessante. Qual foi a palavra que a Gabi preparou hoje? Totalmente relacionada, sim ou não? E aí, galera, por isso que eu estou falando, o Espírito Santo, ele age, a gente vê ou não. Ele alinha, inclusive, as palavras que a gente prepara para a célula. São sinais para a gente lembrar que quando a gente se posiciona e se dispõe a orar, a preparar uma palavra, a preparar um louvor, a buscar a presença, a direcionar os filhos, Deus é presente. Isso tem efeito. A gente pode não ver, mas tem efeito. Seguindo lá no versículo 24. Contudo, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus apareceu. Os outros discípulos, no entanto, anunciaram-lhe: nós vimos o Senhor. Mas ele respondeu-lhes: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não acreditarei. Após 8 dias, os discípulos estavam reunidos ali outra vez, e Tomé estava com eles. As portas estavam trancadas. Quando Jesus apareceu, pôs-se no meio deles e disse: a paz seja convosco. Mais uma vez Jesus fala: a paz seja convosco. Então dirigiu-se Tomé dizendo: dirigiu-se a Tomé dizendo: coloca o teu dedo aqui, vê as minhas mãos, estende a tua mão e coloca no meu lado. Agora não sejas um incrédulo, mas crente. E Tomé confessou a Jesus: meu Senhor e meu Deus. Ao que Jesus lhe afirmou: Tomé, porque me viste, acreditaste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Amém? E aí, deixa eu aprofundar a nossa reflexão um pouquinho mais nessa história do crer, do não ver, do acreditar. Normalmente a gente dorme bem e dorme com facilidade quando a gente está sem preocupação. Normalmente. Mas normalmente, em via de regra geral, se a nossa vida está tranquila, está sem preocupação, está sem angústia, sem sofrimento, né, sem bebê chorando, a gente tem mais facilidade para dormir. Só que aí, eu vou usar um exemplo interessante, que é o exemplo de Davi, um dos reis mais bem-sucedidos da história de Israel. Ele era um homem muito temente a Deus, né? Só que é interessante que Davi passou por todo tipo de perseguição e risco de vida que a gente possa imaginar. Sim ou não? O rei queria matar ele virou general do exército, ia para guerras. Depois, até o próprio filho queria matar ele. Ele era perseguido dentro da própria família. Aí eu vou relembrar um dos episódios só de tirar o sono de Davi. Um dia, ele resolveu se envolver com Betseba, cometendo adultério. Ele manda o marido dela, Urias, para a guerra, numa situação que ele sabia que ele ia acabar morrendo, e ele morre. Davi até se arrepende, se apresenta com o coração quebrantado, arrependido diante de Deus, denuncia seus próprios pecados, mas esse pecado gerou consequências, lembram? Vamos lembrar uma dessas consequências. Então é um episódio na história de Davi que era para tirar o sono dele. Vocês lembram da filha dele, a Tamar? A Tamar foi estuprada pelo próprio meio-irmão.
foi violentada pelo próprio meio-irmão. 2 anos mais tarde, aquele que era irmão, não era meio-irmão, era irmão inteiro, de Tamar, assassina o meio-irmão estuprador. Então, no seio da família de Davi, nos seus próprios filhos, tem um estupro com incesto, seguindo por um assassinato de meio-irmãos. Davi deveria conseguir dormir em paz? Com tantas perturbações ao redor dele, dentro da própria casa, entre os próprios filhos? Eu acho que a resposta é bem óbvia, né? Nenhum de nós ia conseguir dormir em paz. Nenhum de nós. Ele tinha tudo para ter pesadelo todas as noites, para se tornar alguém paranoico, para bater biela, como diz. Desculpa aí o tradutor que vai ter que explicar isso. Bater biela. Bater biela é quando uma parte do motor lá está batendo e está estragando, enfim, o pessoal fala bater biela. Quando o motor está prestes a fundir, a estragar. Então Davi tinha tudo para se tornar essa pessoa que não confiava em ninguém. E como ele viu coisas acontecerem com a sua própria vida, com seus próprios filhos, ele tinha tudo para inclusive perder a esperança e a fé. Imagina a gente temente a Deus, fazendo nosso curso de paz. Deus me livre, está amarrado em nome de Jesus. Mas uma família que passa por tudo que a gente passou, temente a Deus, tenta educar seus filhos, passa pelo que ele passou. Cara, isso ia destruir com o nosso coração, destruir o nosso psicológico para sempre, muito provável. Mas aí o que Davi escreve no momento de angústia? Num dos momentos de angústia. Eu vou pegar 2 passagens. Num dos momentos de angústia ele fala assim, Salmos 3 e versículo 5. Deito-me e pego no sono. Exatamente. Exatamente. Um pouquinho adiante, no capítulo seguinte, a gente tem no Salmos 3, versículo 5, deito-me, pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Salmos 4 e 8, em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro, exatamente como a Gabi falou. Então a gente tem Salmo 3, versículo 5 e Salmo 4, versículo 8. E aí, o que a gente tira de mensagem hoje pra gente? Pensando na história de Davi, pensando naquilo que ele escreveu, pensando como que ele reagia. Independentemente do que a gente estiver passando, a paz seja convosco. E aí tá muito na moda os coaches falarem da chave, né? Pega essa chave, né? Então, Davi já tinha essa chave de Jesus, séculos antes. Aquela chave que Jesus revela aos seus discípulos, a paz seja convosco, Davi já tinha. Davi só usou outras palavras, mas ele praticamente falou, a paz está comigo, por isso que eu deito e logo durmo. E essas palavras, a paz seja convosco, foram tão significativas para os discípulos como elas são para nós, ou deveriam ser para nós. Por quê? Porque muitas vezes a gente está tentado a se tornar escravo da nossa própria angústia. A gente está tentado a se tornar escravo das nossas preocupações e dúvidas. E quanto mais a gente pensa, falamos disso umas semanas atrás, quanto mais a gente pensa, é mais como se a gente estivesse tratando esse problema, essa angústia, essa preocupação como um filho mimado. A gente dá toda a atenção. E só faz ele crescer e ficar mais... e se achar mais dono da nossa vida. Essa é a receita ideal para a gente perder a nossa maior riqueza, que é a fé que nos traz a paz interior. A paz que excede todo entendimento. Essa é a receita ideal. Muitas coisas vão roubar a nossa alegria. A gente ser literalmente roubado, a gente passar por agressão física, agressão psicológica, a gente passar por injustiças que pessoas cometem com a gente, seja em qual âmbito for essa injustiça, julgamentos que a gente recebe das pessoas. E quer saber uma outra coisa que pode tirar nossa paz também? O julgamento que a gente faz das pessoas. E quando a gente pensa
que a gente julgou alguém e a gente se pega pensando, cara, olha que julgamento que eu fiz daquela pessoa. Isso também tem o potencial para tirar nossa paz. Só que a gente precisa voltar a viver com a paz interior. O que Jesus disse no momento da angústia dos discípulos? A paz seja convosco. Vocês estão passando risco de morte. Vocês estão com medo, vocês estão escondidos. Vocês vão começar a ser perseguidos. Cristãos vão começar a ser torturados em meu nome. Mas, o que Jesus fala? A paz seja convosco. Mas será que a gente realmente precisa passar por toda essa perseguição, injustiça, julgamento? Infelizmente, tem situações na vida que vão deixar marcas na gente, isso é fato. Só que marcas podem ser o meio copo cheio. Você lembra da história do copo meio vazio, meio cheio? Marcas também podem ser um copo meio cheio. Sabe por quê? Porque elas nos forjam a ser mais fortes, a sermos mais fortes, a sermos mais resilientes. As marcas nos tornam pessoas com mais experiências para evitar coisas piores, sim ou não? Essa maturidade que as marcas nos trazem nos ajuda, inclusive, a prevenir que os mesmos erros sejam cometidos mais uma vez, que a gente mais uma vez cometa os mesmos erros. Que quando a gente olha para a marca, a gente lembra e fala, cara, eu já me machuquei com isso, não vou fazer isso de novo. E quando eu fico questionando, eu já usei esse exemplo outras vezes, mas quando eu fico me questionando, tentando entender como é que Saul deixa um menino adolescente, como o pessoal chama hoje, o pessoal da academia, adolescente, um Enzo, um frango. Como é que Saul deixa um frango se posicionar contra um gigante e isso define o destino do povo. Saul não estava ali só dizendo, cara, que aí vai se morrer. O destino dele como rei do povo dependia do que Davi ia fazer, do que aquele frango ia fazer. E eu me pego às vezes tentando entender como que Saul permite isso. E nas minhas viagens eu imagino que quando Davi teve que matar o urso, teve que matar o leão, ele saiu todo esgualepado, como a gente fala lá no sul. Ele saiu todo arranhado, todo quebrado, todo machucado, todo sangrento. Eu imagino que a luta contra um leão e um urso não foi fácil, que ele deve ter ficado com cicatrizes. Aí quando eu fico divagando, eu imagino Davi levantando as mangas ou levantando a camisa para Saul e falando, tá vendo essa cicatriz aqui? Tá vendo esse meu ombro meio torto? Tá vendo essa cicatriz que parte no meu abdômen? Isso aqui foi de uma vez que eu tive que matar um leão. Tá vendo aqui nas minhas costas? Tá vendo essa marca de garra? Isso aqui foi um urso que eu matei, que me agarrou. E aí Saul entende. Esse cara tem tantas marcas, enfrentou tantas coisas, que ele está qualificado para eu colocar nas mãos dele o destino do meu povo. Quer ver um outro exemplo de marcas que qualificam uma pessoa para o reino de Cristo? Lembra de um homem que era conhecido como Saulo? Perseguia cristãos, sim ou não? Até que ele sai da posição de perseguidor e entra na posição de perseguido. E aí Saulo passa por várias provações, vários problemas, né? Ele está num navio que naufraga, que fala, né? Que afunda, uma cobra morde ele, logo depois ele não tinha nem se secado ainda do naufrágio, uma cobra morde ele é preso. A gente, quando contextualiza o que está acontecendo com Paulo, com a história da época, a gente se dá conta que é muito provável que Nero tenha usado Paulo como bode expiatório para justificar a cidade que pega fogo. Porque Nero ele queria comprar um terreno, o terreno era muito caro, o Congresso de Roma não aprova o budget dele. Ele fala, e se essa área toda pegar fogo, o valor imobiliário cai. Aí ele vai lá, coloca fogo em toda aquela área, destrói tudo, o valor cai e ele pode ir para o Congresso e falar, já que
pegou fogo e está tudo destruído, agora vale muito menos, então vamos comprar. E Nero começa então a culpar os crentes, os cristãos da época, pelo fogo da cidade, quando Roma pega fogo. E Paulo era um dos principais líderes cristãos, e por isso Paulo é enviado para a prisão. Então, eu não imagino que Paulo foi para a prisão como estão querendo fazer hoje, né? O senhor, por favor, se importa de me acompanhar aqui na carruagem do rei até a prisão? O senhor se importaria de, ao abrir a cela, o senhor entrar e se assentar e tomar o seu espaço? Eu imagino que ele foi preso à base de pancada, né? Eu não imagino que ele tenha sido preso sem tomar muita pancada. Eu não imagino que dentro da prisão não desceram a lenha nele. E essas marcas qualificam ele. Quer ver como qualificam ele? Olha o que ele diz lá em Gálatas 6:17. Olha como isso é interessante da gente ler. Ele fala assim: quanto ao restante, ninguém tem autoridade para questionar-me, pois trago em meu próprio corpo as marcas de que pertenço a Jesus. Ele está falando das marcas que ele recebeu no corpo, as cicatrizes e também as marcas psicológicas que ele sofreu. Um pouquinho antes, no versículo 14, ele fala o seguinte: quanto a mim, no entanto, que eu jamais venha me orgulhar, a não ser da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio da qual o mundo já foi crucificado para mim e eu para o mundo. Então o que o Paulo está falando aqui? Cara, não me importo mais com o mundo morreu para mim, eu morri para o mundo, e essas marcas que eu carrego no corpo e no meu coração são a prova disso. E é esse posicionamento dele, de eu morri para o mundo morreu para mim, eu só olho para a cruz, que qualifica ele para ser quem ele foi, um dos maiores difusores do Evangelho. O mundo era conhecido naquela região ali do mar Mediterrâneo, ali era todo o Império Romano, ali onde estava a maior quantidade de pessoas no mundo. E Paulo viaja então, entre aspas, vai pelo mundo, levando o Evangelho de Cristo. E ele só consegue cumprir essa missão porque ele estava cheio de marca e ele falava: essa marca me alegra. Essa marca mostra que eu carrego no corpo as marcas do meu Senhor Jesus Cristo. O mundo morreu para mim, eu já não me importo mais com isso. Essas marcas então vão se tornar glória na eternidade. Amém? Paulo tem diversas delas, mas seu coração ele carregava o quê? A chave. Qual é a chave? A paz seja convosco. Ele já não estava mais nem aí para os problemas. Ele já não estava mais nem aí para as outras pancadas que ele ia receber. Por quê? Ele recebeu a chave. A paz seja convosco. Jesus transmite a plenitude de vida para todos aqueles que creem nele. E aí lembra daquilo que eu falei lá no início? Será que a gente está levando isso a sério no sentido de acreditar de todo o nosso coração? Romanos 8, 15 e 16 fala o seguinte: pois vós não recebestes um espírito que vos escravize para andardes, uma vez mais, atemorizados, mas recebestes o Espírito que os adota como filhos, por intermédio do qual podemos clamar Abba Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Aleluia! As marcas que os discípulos carregavam naquela época era a crucificação de Cristo. Outros carregaram, ainda vão carregar as marcas no nosso próprio corpo. Talvez, galera, a gente já está carregando marcas no nosso corpo, talvez a gente está carregando marcas no nosso coração, no nosso emocional, mas o que Deus está te falando hoje é o seguinte: se alegra, porque toda marca que você receber em meu nome vão te trazer glória. Todo machucado que você tiver em meu nome vai se transformar em glória. Amém?
Tomé, ele imortaliza o símbolo da incredulidade, ou não, até hoje. Mesmo quem não é cristão fala de Tomé, né? Ele torna imortal o símbolo da incredulidade. E ali a gente aprende, então, com a puxada de orelha que Jesus dá, que crer é uma decisão. Crer não é um sentimento. Vocês pensaram nisso já? Crer é uma decisão, eu decido crer, eu não sinto crer. Eu decido crer. E a partir daquele momento eu começo a crer, eu sentindo ou não. Lembra daquilo que eu falei lá no início? As nossas ações, palavras, orações, elas têm consequência eu vendo ou não. Eu crer é uma decisão, porque eu preciso crer, apesar de eu ver sinais ou não. É interessante, cada religião tem o seu Deus, cada uma tem o seu propósito. E elas precisam transmitir para os seus seguidores essa sensação de paz. Então, normalmente elas apresentam alguma coisa física que a pessoa possa ver, algum material, um visual, para eles crerem. Que eles precisam ver, assim como Tomé. Só que Jesus fala? Bem-aventurado é aquele que crê sem ver. Porque a gente não segue religião, a gente segue o Deus, a gente segue aquele Deus invisível que Paulo prega, lembra? A gente segue um Deus que, apesar de a gente não ver, ele é onisciente, onipotente, onipresente. Olha que maravilha que é isso. Mateus capítulo 12, versículos 18 e 39. 12, versículos 38 e 39. Então, alguns dos mestres da lei e fariseus lhe pediram: Mestre, queremos ver de tua parte algum milagre. Ao que Jesus respondeu: uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso. Todavia, nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal miraculoso do profeta Jonas. Ou seja, já teve sinal, galera, para a gente crer. Já teve sinal. Jesus não precisa dar mais um sinal para a gente crer. A gente precisa decidir crer. A palavra de Deus liberta a nossa vida, mesmo sem sinais para os nossos olhos. Olha o que está lá em Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza de que havemos de receber o que esperamos e a prova daquilo que não podemos ver. Eu acho que esse versículo já é bem conhecido de todo mundo. Mas aí eu vou pedir a permissão de vocês de ler um trecho mais longo da Bíblia, para a gente ir para o final já, porque eu quero mostrar para vocês, por mais que a gente conheça esse versículo de cor, por mais que a gente já tenha escutado pregações similares com o mesmo tema, para quem já é maduro na fé, é até difícil contar quantas vezes a gente já ouviu pregações nesse sentido, mas eu quero propor a gente ler o que está lá em Atos, no capítulo 12, e a gente ser surpreso com aquilo que a gente vai ler e se surpreender com, talvez, a maneira com a qual a gente está se comportando, amém? Então, como é muito grande, não vai caber na tela, eu vou ler. Se alguém quiser ler também, pode abrir aí e a gente vai revezando a leitura. 12, a gente vai ler do 1 ao 19. Eu vou começar a ler, aí se quiser ler comigo aí, faz um sinal que eu faço uma pausa, vocês podem ler. 12, de 1 a 19, diz o seguinte: Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada a Tiago, irmão de João. Vendo isto ser agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. Guardem, Pedro está preso. E eram os dias de pães e asmos. Tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas, olha o que está dizendo a palavra aqui, versículo 5.
Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Versículo 6. Quando Herodes estava a apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado com duas cadeias, e sentinelas à porta guardavam um cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E, tocando ele o lado de Pedro, despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Pedro é livre da prisão. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua. E logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Alguns de vocês vão estar pensando assim: que lindo, oraram por ele e Deus mandou um anjo para ele. E é lindo mesmo. Mas agora, essa é a segunda parte, é a parte que talvez alguns de nós vão tomar uma pancada hoje. Quando ele bateu ao postigo do portão, versículo 13. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou, que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto ao portão. Eles lhe disseram, sabe quem são eles? Quem estava orando por ele. Eles lhe disseram: estás louca. Estão pegando? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhes sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: anunciar isso a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Versículo 18. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo-o procurado e não o achando, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas. E, descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Os discípulos já tinham o Espírito Santo, já tinham sido açoitados e mortos, alguns deles, a gente leu no início. Foi preso, torturado, um foi morto ao fio da espada. Pedro já estava preso e os cristãos estavam orando pela vida de Pedro, sim ou não? Pedro foi liberto por um anjo quando uma menina Rode então veio avisar ele sobre a liberdade de Pedro. E os cristãos não creram porque eles estavam orando por alguma coisa que eles não criam. Vocês entenderam isso? Eles estavam na casa orando. Quando o milagre vem, eles chamam a menina Rode de louca. A oração deles era certamente bem intencionada, mas era sem fé. Eles achavam que estavam orando com fé, mas quando a fé deles é provada, Pedro está na porta. Você está louca. Mas não estão orando para Deus libertar Pedro, não estão orando por ele. Estamos. Pedro está na porta. Impossível. Quantas vezes, galera, a gente não está orando por alguma coisa, a gente acha que está com fé.
Só que a nossa fé está um pouquinho vazia. E às vezes, a gente até recebe resposta, a gente não acredita, ou não presta atenção, ou acha, não, isso aí não é resposta da minha oração. Se aquelas pessoas que tiveram o privilégio de testemunhar as maravilhas, os milagres de Cristo, elas estiveram com Cristo, viram com os próprios olhos milagres e maravilhas, chegaram ao ponto de orar sem crer, muito provavelmente nós aqui fazemos a mesma coisa. Muito provável. Então, para encerrar, eu quero convidar a cada um hoje refletir, levar isso para dentro do coração, se na hora da angústia, na hora que a vida está te dando marcas e você ora a Deus, se você acredita de verdade na sua oração. Ou se a sua oração não é só, sabe aquela coisa, cara, eu sou cristão, eu tenho que orar, né? Eu vou orar por isso. Mas é tipo, só para, como fala no futebol, cumprir a tabela. Ou é só para dar o check lá, né? Tem uma lista, eu sou cristão, quando uma coisa acontece, então eu tenho que fazer isso, eu vou lá e dou o check na oração. Orei. Será que não é isso que a gente está fazendo? Será que a gente realmente acredita na nossa oração? Será que a gente realmente acredita que a nossa oração ela foi ouvida? Aí eu volto lá para o início. A gente quantas vezes se esquece que as nossas orações, palavras, ações, elas causam sim efeito. Por mais que a gente não veja, não experimente, elas causam sim efeito. Então será que quando a gente ora, a gente realmente acredita que ela vai ser ouvida e vai dar resultado? Ou será que a nossa oração é fraca na fé? Não é só uma ferramenta religiosa. O que Jesus disse para o cego que gritava por ele? Lembra o cego que gritava? Jesus, Jesus, filho de Davi. E o pessoal, cala a boca, não incomoda o mestre. E ele gritava mais alto, Jesus, Jesus. O que Jesus disse para ele, vocês lembram? A tua fé te salvou. Como é interessante isso. A tua fé te salvou. Dependia da fé dele em Cristo para ele alcançar aquilo que ele queria. A fé dele salvou. A fé dele curou. Então que a tua fé seja forte, destemida, corajosa, cheia e que também te salve, amém? Um coração confiante, um pedido honesto e puro, eu vou repetir, um coração confiante, um pedido honesto e puro são um excelente ponto de partida para a gente se alegrar com as marcas que esse mundo nos deixa e guardar nossa fé. Se a gente entender essa receita, pega essa chave, pegou essa chave, instalei o drive na tua cabeça, o Espírito Santo instalou o drive na tua cabeça. Não? Não pode? Não. Mas entenderam? Pega essa receita. Amém? Coração confiante, pedido honesto e puro são um ponto de partida para a gente se alegrar com as marcas. E isso nos leva a guardar nossa fé. E isso nos leva a receber os nossos galardões no céu. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Vamos entregar esse momento para Deus. Gabi, você ora hoje por nós para a gente encerrar?